A paz do Senhor, irmãos. Covid-19, nós e Deus. Covid-19, nós e Deus, um Deus de aliança. Covid-19 é sim uma ameaça de morte, principalmente para o grupo de risco, e nós não podemos subestimar isso. Só ontem nos Estados Unidos morreram mais de 2.000 pessoas. 2.018 pessoas morreram ontem nos Estados Unidos. Na Inglaterra morreu quase 1.000 pessoas, 982, mais ou menos por aí. Na Itália, mais de 20 dias, morre numa média de 600, 700, 800 pessoas. Estamos falando de uma ameaça real. Em muitos países, parecido com o Brasil, houve um estado de negação. Isso não vai chegar, isso não vai acontecer. Já chegou. Os próximos 20 dias, os números serão piores. Covid-19, nós e Deus. Uma ameaça de morte, nós e Deus. Uma ameaça de morte, nós, Deus, e um Deus de aliança. Como lidar com esta situação? Na Bíblia, os servos de Deus viveram ameaças de morte. Quando Abraão chegou no Egito, ele tinha uma ameaça de morte. Quando Jacó fugiu de Esaú, ele tinha uma ameaça de morte. Quando ele voltou da casa de Labão, ele tinha uma ameaça de morte por meio dos seus cunhados. Quando Moisés foi para os midianitas, ele estava sob ameaça de morte. Quando ele falou com o faraó, quando ele passou pelo Mar Vermelho, ele estava debaixo de ameaça de morte. Quando Israel enfrentou os exércitos inimigos, inúmeras vezes estavam debaixo de ameaça de morte. Os apóstolos, os profetas, Jesus, estiveram debaixo de ameaça de morte, e vários deles morreram pelo Evangelho, pela verdade, e Jesus morreu por nós. Estevão, no capítulo de Atos, capítulo 7, estava debaixo de ameaça de morte e morreu. Davi esteve inúmeras vezes debaixo de ameaças de morte. Como passar pela ameaça de morte de Covid-19, ameaça de morte de você pegar o carro e andar pela Castelo de Branco, ameaça de morte de janeiro passado, quando um ônibus capotou e alguns morreram, ameaça de morte de Covid-19. O meu conselho tem sido este: quer aprender a orar, leia e estude o livro de Salmos. Aprenda a orar com o rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha problema nenhum para expressar os seus sentimentos reais de medo, abandono, ou de que Deus estava irado com ele, ou que ele estava confuso, ou que ele estava sem chão. Ele não tinha nenhuma dificuldade de expressar seus sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros, porque Deus está conosco mesmo no acidente de carro. Deus está conosco mesmo num hospital, mesmo numa enfermidade. Deus está conosco como Ele estava com José na prisão, como Ele estava com Davi na caverna, quando ele fugia de Saul, como Ele estava com Jesus no deserto. Deus está sempre conosco, até no vale da sombra da morte, mas os sentimentos de medo, pavor, perder o sono à noite, fui abandonado, parece que Deus não está me protegendo. Diante de Covid-19, nós temos sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros, porque às vezes estamos sentindo abandono, mas Deus está conosco.
o sentimento é real, porém não verdadeiro. Como Davi, precisamos aprender a expressar nossos sentimentos reais, ao mesmo tempo que nós expressamos ou devemos expressar nossa fé no Deus de aliança. Vai orando e ore conosco todos os dias, se puder, das 8 às 9, pelo nosso canal aí do Facebook. Estamos em oração todos os dias. Vai orando e ore, expressando os seus sentimentos reais, necessariamente não verdadeiros, mas também expressando sua fé no Deus de aliança, até que Ele fale com você e mude o seu coração e mostre a sua própria perspectiva na situação de medo e de ameaça de morte. Numa certa ocasião, o rei Davi se sentiu abandonado, sentiu que Deus estava irado, ele tinha perdido o chão como num terremoto. Eu estou falando do Salmo 60, gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta no Salmo 60, que eu quero mostrar para você os sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros de Davi, enquanto ele expressava a sua fé em Deus, até que Deus falou. No Salmo 60, verso 11, verso 10, Salmo 60, verso 10, Davi disse assim: não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Oh, esse é um sentimento real. Não foi o Senhor Deus que nos rejeitou, não foi o Senhor que nos abandonou. Davi referia-se a uma situação de morte. Enquanto os exércitos de Israel estavam no norte, e Davi estava com os exércitos de Israel no norte, e aonde Davi estava, ele sempre vencia as batalhas. Mas os edomitas, possivelmente ajudados pelos moabitas e filisteus, atacaram no sul, mataram, escravizaram, levaram parte da população do sul como escravos, soldados escravizados. Situação real, que houve morte, houve escravidão e poderia ter mais mortes se não recuperassem aquele território e aqueles soldados escravizados. O sentimento real de Davi é: não foi o Senhor Deus que nos abandonou, não foi o Senhor que deixou de andar conosco. Este era o sentimento de dor naquele momento difícil. E o verso 1, Davi disse a mesma coisa no Salmo 60. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira. Aqui estão os sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos dispersou. Agora eu estou tonto, como se eu tivesse tomado vinho. Agora eu estou sem chão, como se eu tivesse num terremoto. Verso 2 do Salmo 60. Sacudiste a terra, abriste-lhe fendas, repara as suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Está desmoronando tudo, eu estou sem chão. Aonde está o Deus de aliança? Que enquanto eu estava no norte, o sul foi atacado. Aonde está o Deus que nós nos sentimos agora abandonados, rejeitados? Fiquei sem chão. Tem hora que a teologia dos teólogos os deixa sem chão. Eles têm um sistema teológico perfeito e de repente tem situações que a teologia não explica, todas as convicções teológicas não explicam, e o sentimento real existe, ainda que ele não seja necessariamente verdadeiro. Verso 3 diz: fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Quer aprender a orar, irmão? Ora com a verdade,
Não seja super espiritual, não seja fingido diante de Deus. Está com medo, sentiu-se abandonado, sentiu-se sozinho, ficou sem chão, ficou confuso, fala para Deus. No dia que teve o acidente de ônibus em janeiro, eu recebi uma ligação do pastor Ignaldo. Ele disse que algumas pessoas tinham morrido, que o pastor José Roberto tinha morrido. Eu fiquei sem chão e eu fiquei confuso. Eu lembro que eu disse para o pastor Ignaldo: eu não sei o que fazer. Nós precisamos aprender a orar e falar com Deus com sinceridade. Ao mesmo tempo, nós precisamos aprender a expressar a fé no Deus de aliança, não importa as circunstâncias, porque isso Davi também fazia. Verso 1: Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus, tu derramaste a tua ira, mas termina dizendo: restaura-nos agora. Isso é fé no Deus de aliança. Verso 5: salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Responde, salva aqueles que foram derrotados, e alguns deles se tornaram escravos. Salva, responde, restaura, ajuda, para que sejam libertos aqueles que o Senhor ama, aqueles que foram escravizados por Edom, e talvez por Moabe, e também pelos filisteus. Restaura, salva. Quer aprender a orar? Fale dos seus sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros, mas não esqueça de expressar fé no Deus de aliança. Restaura, salva, ajuda, socorre. O Senhor está aqui conosco. Se você fizer o que Davi fez, você ouvirá a voz de Deus, como Davi ouviu inúmeras vezes. Inúmeras vezes Deus falou com Davi e mudou a convicção do seu coração. Se diante de Covid-19, não subestime, é uma ameaça de morte real, está matando pessoas, já matou mais de 100 mil pessoas no mundo, não subestime. Se você sente um pouco de medo e pavor, fale com Deus, expresse fé também no Deus de aliança. Ele vai falar com você. Quando Deus falar com você, preste atenção no que Ele vai falar. Eu vou dizer para você o que Ele vai falar. Quando você expressar seus sentimentos reais, sua fé no Deus de aliança, salve, socorre, restaura, e quando você buscar a Deus e orar conosco todas as manhãs, das 8 às 9, Deus vai falar com você, e eu vou te dizer o que Ele vai falar. E quando Ele falar, não fale para Ele que eu já falei. Ele vai falar com você. Sabe o que Deus vai dizer? Ele vai dizer: você é meu. Você era escravo do pecado, do diabo e da morte. Eu te comprei pelo sangue de Cristo. Ele tomou o seu lugar na cruz. Quando você o confessou como Senhor e Salvador, você se tornou a minha propriedade, o meu templo. Eu moro em você, você é meu. Quando você orar intensamente e ouvir a voz de Deus, Deus falará com você: você é meu, lavado e comprado no sangue de Cristo. Você tem eternidade em Cristo, você é meu. E Deus continuará dizendo: nada, absolutamente nada, vai te separar do meu amor por você. Não será tribulação, nem angústia, nem perseguição,
nem fome, nem nudez, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nada do presente, nada do futuro, nada vai te separar do amor de Deus. É isso que Deus vai falar para você. Você é meu. Diante de Covid-19, você é meu. Lavado e comprado pelo sangue de Cristo. Você é meu. E nada vai te separar do meu amor por você. E sabe o que Deus vai falar de Covid-19? Sabe o que Deus fala de Covid-19? Sabe do que Deus fala de todas as ameaças de morte? Poderia ser dengue, poderia ser um erro médico, poderia ser um acidente de carro. Sabe o que Deus fala de todas as ameaças de morte e morte dos seus santos? Deus fala: debaixo do meu governo soberano tem propósito, mas não tem poder contra mim. Covid-19 tem propósito, mas não tem poder contra mim. Covid-19, me parece que estamos nos dias da sexta trombeta. Quando a sétima trombeta tocar, a igreja vai ser arrebatada. Tenho falado aqui na igreja que o Evangelho está chegando em todas as línguas da terra, e isso é um dos sinais fortes da volta de Jesus. Nós estamos, portanto, me parece, nos dias da sexta trombeta, e se você entender e perceber no meio da linguagem figurada da sexta trombeta, é o período que terá pestes na terra. E os infectologistas dizem que Covid-19 não é a pior. Tem piores pestes para surgir, segundo as suas pesquisas. Tem pestes piores para virem. Estamos nos dias da sexta trombeta. E eu tenho algo para dizer para você do que Deus diz de todas essas pestes, de todas as ameaças de morte. Do que ele diz de Covid-19, ele diz: debaixo do meu governo soberano, tem propósito, mas não tem poder contra mim. Tem utilidade, mas não tem poder contra mim. Tem utilidade, mas não tem contra a minha igreja lavada e purificada, eterna no sangue de Cristo. Não tem poder contra ela, porque nem a morte, nem o inferno tem poder contra a igreja de Jesus Cristo. Sabe o que Deus fala de Covid-19? Tem propósito, tem finalidade, debaixo do meu governo soberano, mas não tem poder. Parecido com um utensílio doméstico, parecido como uma vasilha. Tem propósito, tem utilidade, mas não tem poder. É isso que Deus fala de Covid-19, e é isso que Deus falou para Davi, de Edom, Moabitas e Filisteus. Primeiro Deus falou para Davi: Davi, Israel é meu. Israel, eu fiz surgir. A terra de Canaã, eu dividi e dei por herança a Israel. Israel é meu, Davi, Israel é meu. Os edomitas, os moabitas, eu uso segundo o meu propósito. Tem utilidade, mas não tem poder. É como uma vasilha. Moabe é a minha pia, onde eu lavo meus pés sujos. Edom, onde eu jogo a minha sandália. Os filisteus, eu dou meu brado de vitória contra os filisteus. Salmo 60, verso 6, Davi expressava os seus sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros, sua fé no Deus verdadeiro. Deus falou do santuário, Salmo 60, verso 6. Do seu santuário Deus falou.
No meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sicote. Deus está dizendo: as terras do norte são minhas, eu dei por herança, eu as divido para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Verso 7, Gileade é minha, metade do território de Manassés era Gileade, e Deus disse: Gileade é minha. Verso 7, Manassés também. Efraim é o meu capacete, era uma tribo guerreira, mas Efraim é meu também, é o meu capacete. Judá é o meu cetro, Judá é da onde eu enviarei o Messias. Efraim, posteriormente, simbolizou as tribos do norte, Judá, as tribos do sul, os dois reinos. E Deus estava dizendo: Efraim, Judá, Israel é meu. Não é de Edom, não é de Moabe, não é dos filisteus, é meu. E eu dou por herança aos filhos de Israel. Salmo 60, verso 8, Moabe é a minha pia que eu me lavo. Em Edom eu atiro a minha sandália. A figura de alguém que chegou na viagem, precisava limpar a sandália empoeirada, tinha uma pia, tinha utilidade, mas não tinha poder. Vasilha doméstica tem utilidade, mas não tem poder. Moabe é a minha vasilha, é a minha pia. Edom, eu jogo minha sandália, minha sapateira. A Filístia, sobre a Filístia, eu dou meu brado de vitória. Quer aprender a orar? Ore com Davi. Diante de Covid-19, não subestime, é uma ameaça real, não seja imprudente, siga as medidas de proteção, seja cuidadoso. O santo Israel tinha que colocar os leprosos para fora do arraial, temos que impedir o contágio, como no Israel antigo. Deus é conosco, mas nós não podemos testá-lo, ou prová-lo, ou tentá-lo. Não é porque eu sou crente que eu vou guiar sem cinto de segurança ou com pneu careca. Então, leve Covid-19 a sério, segundo as medidas de segurança. Deu medo, deu temor, que vai acontecer com meus parentes mais idosos? Expresse os seus sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros. Expresse a sua fé a Deus, restaura, salva, auxilia, ajuda, seja misericordioso até Deus falar. Quando Deus falar, Ele vai dizer: você é meu, comprei você com o sangue de Cristo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem Covid-19, nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem nudez, nem fome, nada me separa, nada te separa do meu amor, você é meu. Covid-19, possivelmente uma das pestes da sexta trombeta, porque não terá só uma, terá várias. Deus diz: e a minha vasilha, debaixo do meu governo soberano, tem propósito, mas não tem poder contra mim, não tem poder contra o meu povo, não tem poder contra a minha igreja, porque morte e inferno nada tem poder contra os filhos eternos de Deus, templo do Espírito Santo. Tendo Deus falado, Davi fez uma pergunta retórica no verso 9. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Quem vai comigo para libertar aqueles que foram escravizados? No verso 12, Davi termina dizendo: com Deus conquistaremos a vitória. Dependendo da tradução mais formal, com Deus faremos proezas. Literalmente dizendo, com Deus faremos façanhas. Ele pisoteará os nossos adversários. Com Deus venceremos com Covid-19, porque nós somos propriedades do Senhor
lavados e comprados no sangue de Cristo. Jesus, tendo dado graças, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Tendo pegado o cálice, deu graças e disse: ao cálice da nova aliança no meu sangue. Assim como Israel, nós estamos em aliança com Deus. Portanto, nós podemos dizer, baseado na Bíblia: eu sou do Senhor, e o Senhor fala de nós: você é meu, e nada me separará ou te separará do meu amor por você. Eu quero orar, convido você para orar na sua casa, antes do pastor Aguinaldo ministrar a ceia. Vamos orar. Senhor, nós não queremos ser os super crentes, queremos ser humanos, lavados e purificados no sangue de Cristo, templo do Espírito Santo. Às vezes nós vamos no supermercado e a gente toca as coisas meio preocupados. Será que o vírus está aqui? Será que eu levei o vírus para dentro de casa? Eu tenho grupo de risco dentro de casa. Será que eu limpei a mesa direito? Será que eu não limpei? Tem uma ameaça de morte na terra, matando milhares de pessoas. Está previsto que matará outros e outros milhares de pessoas. Nós temos sentimentos reais, não necessariamente verdadeiros, porque o Senhor está conosco mesmo no vale da sombra da morte. Às vezes nos sentimos não protegidos, não amados e abandonados, mas isso não é verdade. Nós estamos numa aliança no sangue de Cristo e nós também queremos expressar fé. Restaura, salva, guarda, ajuda, misericórdia, Senhor. Que cada um de nós possa ouvir no seu coração: você é meu. Te comprei pelo sangue de Cristo, você é meu. Você vai participar da ceia porque você é meu. E nada te separará do meu amor por você. Muito obrigado, Senhor, pela Bíblia, pelos Salmos, pelo rei Davi, e por estarmos vivos, possivelmente nos dias da sexta trombeta. Levanta-nos como adoradores, intercessores, evangelistas, pessoas ousadas para pregar a Bíblia e a palavra de Deus. Oramos no poderoso nome de Jesus, enquanto nos arrependemos dos nossos pecados, pedindo perdão dos nossos pecados, para tomarmos a ceia do Senhor de maneira digna. Oramos em nome de Jesus. Amém.